Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos embarcar nas páginas do livro Nas Trincheiras da Mobilidade, escrito pelo consultor de mobilidade urbana, nosso mestre Sérgio Aveleda. A obra é composta por uma coletânea de 25 textos, publicados entre 2020 e 2024, que nos fazem refletir sobre os desafios do sistema, debater possibilidades urbanísticas e propor soluções e caminhos para tornarmos a mobilidade mais inclusiva e humana no nosso país. E para conversar sobre esse assunto, temos a honra de receber nesse episódio o autor do livro, Sérgio Aveleda, e com a companhia especial do nosso presidente, João Gouveia, que quando soube da gravação fez questão de desmarcar outros compromissos para poder participar hoje aqui desse podcast, porque, né, João, conversa com o Sim, Sérgio Aveleda sempre enriquecedora. é sempre boa, a gente sempre aprende alguma coisa aqui. Então, Sérgio, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar mais uma vez aqui do nosso podcast. Eu que agradeço. Olá, Paulo, olá, João e todos os que nos acompanham, todas as que estão conosco aqui neste videocast. Uma honra, uma alegria, inenarrável estar com vocês, essas lideranças do transporte público que tocam o transporte público da segunda maior cidade do Brasil, uma cidade extremamente complexa, com desafios muito peculiares e que promovem todos os dias a mobilidade nesta cidade. Muito obrigado pela oportunidade, eu estou inteiramente à disposição de todos e de todas. Tá bom, Sérgio. Para a gente começar, então, a conversar com os nossos ouvintes, queria que você contasse um pouco da tua história na mobilidade urbana e também como é que foi iniciar a construção desse livro, esse processo que levou à publicação desse livro que a gente já leu aqui e é maravilhoso. Muito obrigado, Paulo. Eu caí no mundo da mobilidade urbana, digamos assim, em razão da minha formação. Eu sou advogado, tá? Mas não me queiram mal por isso, por favor. Ao contrário, tenho muito orgulho. Eu era advogado, tinha um escritório de advocacia e fui convidado para ser gerente jurídico do metrô de São Paulo, em 2002. Então, eu assumi toda a parte legal, jurídica da Companhia do Metropolitano de São Paulo, e a partir dali, evidentemente, você vai entrando nos temas da mobilidade. Fiquei 5 anos como diretor, como gerente jurídico, e depois fui convidado pelo governador José Serra para ser diretor administrativo do metrô. Aí eu já comecei a me distanciar um pouco do mundo jurídico, mas ainda numa transição. Finalmente, em 2008, também pelo governador Serra, fui convidado para ser presidente da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, quando eu conheci o João Gouveia, que era diretor de operações da Supervia, a nossa prima carioca, né? As duas empresas que exploravam os trens metropolitanos. E aí sim, eu comecei a mergulhar nos temas complexos, desafiadores, mas fascinantes da mobilidade urbana, né? Depois eu fui convidado pelo governador Geraldo Alckmin, então governador Geraldo Alckmin, para ser presidente do metrô de São Paulo. E depois eu fui trabalhar um curto período de tempo aí no Rio de Janeiro, como diretor de implantação da linha 4 no metrô do Rio, na concessionária privada. Fui para o México, onde eu trabalhei em projetos de mobilidade urbana na Cidade do México, e depois fui secretário de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo. Então, juntando essas experiências, primeiro, eu sou a única pessoa que presidiu o metrô e a CPTM, não tem uma pessoa que presidiu as duas empresas. Então, isso me deu um privilégio muito grande de olhar sobre essas duas perspectivas. E menos ainda, então, quem também foi secretário de Transportes de São Paulo, que aí eu mergulhei no mundo dos pneus. Nesse tempo, eu também fui conselheiro de administração da MTU, a empresa que gerencia os ônibus intermunicipais nas regiões metropolitanas. Então, isso me deu uma visão holística dos diferentes modos de transporte da segurança viária. E, finalmente, Paulo, em 2018, eu fui convidado para ser diretor global de mobilidade urbana de uma think tank, uma organização não governamental, em Washington, nos Estados Unidos, a WRI, a World Resources Institute. Lá fiquei 3 anos e aí veio a pandemia. E eu vim fazer home office no Brasil, morava sozinho em Washington, não fazia nenhum sentido ficar trabalhando em casa num lugar onde eu ia ficar absolutamente solitário dentro do Brasil. Daí o INSPER me convidou para trabalhar lá, onde eu estou até hoje, coordenando o núcleo de mobilidade urbana, e começaram a surgir oportunidades de consultoria. Aí eu tomei a difícil decisão de deixar a WRI, onde era muito feliz, para abrir a Urucuia, que é a minha empresa de consultoria. E nesse tempo da pandemia, vocês se lembram,
era webinar, live e escrever, publicar. A gente não tinha reunião, não tinha congresso, não tinha como trocar as ideias presencialmente. Então, eu comecei a publicar muito, né? Artigos, tanto na WRI, nos blogs da WRI, como em revistas especializadas. Eu virei colunista da revista Ferroviária, colunista do Caderno Mobilidade do Estadão. E eu tenho um editor, que é o editor desse livro, que faz a edição dos meus textos. E ele falou: olha, Sérgio, talvez a gente tenha um livro no futuro com a junção desses artigos. Aí a gente começou a editar e agora lançamos, agora dia 5 de agosto, o livro Nas Trincheiras da Mobilidade Urbana, que, como bem você descreveu, Paulo, é uma síntese dos meus pensamentos, que não são acadêmicos, não tem aí uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não espere o leitor encontrar a profundidade de texto acadêmico, mas são textos muito provocativos, que levam e procuram buscar que o leitor reflita sobre quebra de paradigmas na gestão da mobilidade urbana. Inclusive, você, nesse livro, você falando um pouco de pandemia, dessa situação, você tem, acho que é o primeiro artigo seu, que fala sobre A Partir da Minha Janela. E você descreve, você é um curitibano, você descreve a tua vida da janela, onde você vê a questão do BRT, o pessoal dos ciclistas andando na faixa do BRT, realmente a cidade totalmente vazia. E você usa até Carlos Drummond quando você fala que a vida precisa de pausas. Eu queria entender um pouco isso, se realmente você pensa isso depois da gente ter vivenciado a pandemia. Eu penso, João, que a pandemia, apesar de toda a desgraça, a tragédia que foi só no nosso país, acho que foram mais de 600 mil mortos só no Brasil. Eu perdi pessoas queridas, todos nós perdemos, foi uma tragédia, mas ela poderia ter sido uma oportunidade que nós não aproveitamos aqui no Brasil. Quando eu usei o poema do Drummond, que a vida precisa de pausas, eu acho que a natureza estava dando um recado duro para nós, trágico, mas estava dando um recado dizendo: a maneira como a gente vive não é sustentável, não é a melhor maneira. Parem para pensar um pouco e reflitam sobre o que vocês estão fazendo com o planeta e com as cidades. Nós ficamos com os espaços vazios nas cidades na pandemia e poderíamos ter redesenhado as cidades para quando a gente voltamos agora, a gente tivesse uma cidade mais sustentável, mais humana, mais eficiente. Eu estava em Curitiba porque eu, acompanhando um tratamento da doença do meu pai, eu ficava nesse apartamento na beira do BRT e via o BRT ser invadido por pedestres e ciclistas, porque eles não tinham espaços para caminhar nem para pedalar. Quer dizer, eles estavam dando um recado: nós queremos fazer isso, usar a cidade desse jeito, vocês não nos dão espaço, nós vamos para dentro do canal do BRT, que é um perigo. Do ponto de vista de segurança, você conviver num biarticulado de várias toneladas com um ciclista não faz o menor sentido. E, infelizmente, o que aconteceu? Nós poderíamos ter aproveitado esse tempo para aumentar as faixas de ônibus, aumentar os corredores de ônibus, a cidade estava vazia, a resistência a ser muito menor, aumentar as calçadas, aumentar as ciclovias e, na volta, as pessoas teriam outras opções de deslocamento. Nós não fizemos isso. Nós mantivemos o desenho da cidade e algumas cidades hoje estão anunciando desativação de faixas de ônibus. Eu acho engraçado, Paulo. O prefeito anuncia que vai comprar ônibus elétrico e desativa a faixa de ônibus. A contradição na mais pura essência, né? Difícil de entender. E aí o que acontece? São Paulo hoje, João, tem mais engarrafamento do que antes da pandemia. Claro, a cidade ficou vazia, as pessoas disseram: opa, vai ser bom andar de carro. Todo mundo foi lá e comprou carro. E agora não tem espaço e os ônibus estão menos eficientes. Qual foi a cidade que fez isso? Só para a gente concluir que dava para fazer e quem fez está colhendo um resultado brutal. Paris. A prefeita Anne Hidalgo, durante a pandemia, retirou faixas de automóveis, reduziu a velocidade dos carros, inundou a cidade de ciclovias. Hoje, em Paris, tem mais ciclovia, tem mais bicicleta que carro andando no trânsito. Então, quem plantou durante a pandemia, naquele momento de pausa, que a vida, apesar de toda a tragédia, nos ofereceu uma oportunidade de redesenhar as cidades, colheu. Quem resolveu manter tudo como estava está colhendo engarrafamento hoje, uma cidade mais poluída, menos eficiente, infelizmente. Uma coisa que pesou nisso, João, é a questão dos aplicativos também, porque a gente viu durante a pandemia um crescimento do transporte por aplicativo. Sem dúvida. Mais veículos individuais na rua. E se criou um hábito novo que fica difícil hoje de reverter.
Então, a presença deles hoje nos pontos de ônibus, nas vias principais, que não obedecem às regras de trânsito, param em qualquer lugar, ficam estocando ali na faixa da direita esperando, Sim. é um impacto que realmente a gente sente muito no dia a dia do Rio de Janeiro. E as motocicletas também, que tiveram um boom, um crescimento assim desenfreado, que são uma ameaça muito grande até para a segurança no trânsito. Você fala sobre isso, sobre essas questões, e sim, você colocou isso muito bem. Que oportunidade perdida que nós tivemos aqui. Inclusive, né, Sérgio, num dos capítulos que você escreveu, eu achei interessante, você tem um que você fala sua entrega, nosso engarrafamento, e depois o outro artigo que você fala sobre as externalidades negativas que são geradas pelo automóvel, que se diz que o automóvel é um fator gerador de externalidades negativas. Naquele artigo que você fala que ele tem na contramão. Eu achei muito Uhum. interessante esse artigo, porque você tem uma pesquisa nesse artigo do Discourse Media, cidades canadenses, aonde o deslocamento a pé custa para o indivíduo $1 e para a sociedade ele custaria, no caso, o mesmo $1. E se ele de Um bicicleta, centavo de dólar. Um centavo de centavo de dólar, um dólar. Um centavo de centavo de dólar. dólar. Se porventura de bicicleta, $1 para o ciclista e 800 de dólar, no caso, para a coletividade. Quando você fala do ônibus, né, você tem $1, no caso, para o passageiro, e a sociedade estaria pagando $1,50 de dólar. Quando você vai para o carro individual, é uma coisa exorbitante, $1, no caso individual, para $9,20 de dólar, no caso, a sociedade estaria arcando com isso. Então, eu queria que você falasse um pouco isso com a gente. Eu sei que é o próximo assunto do Paulo, mas acho que Sim, seria interessante você descrever um pouco a questão da influência do transporte individual e as suas, vamos dizer, ingerências na mobilidade urbana, vamos dizer até, vamos falar, umas ingerências maléficas, vamos dizer assim, em função desse artigo que você escreveu. João, Paulo, eu quero começar dizendo que ninguém aqui é inimigo do automóvel. O automóvel é um componente importante da mobilidade. O problema é o uso que nós fazemos do automóvel, é a dose. Separa o veneno do remédio, é a dose. Veja que interessante, Paulo e João. Hoje, milhões de pessoas no Brasil viajaram, se deslocavam das suas casas para o trabalho, para as escolas, para os hospitais. Só quem foi chamado a pagar pelo seu deslocamento foi o usuário do transporte público. Só quem paga pelo deslocamento, cada vez que faz uma viagem, é o usuário do transporte público, que tanto efeito positivo traz para a sociedade. Quem decide ir de ônibus, João, emite 45 vezes menos dióxido de carbono do que quem vai de carro. Ocupa muito menos espaço na cidade. Proporciona muito menos risco de acidentalidade, de sinistralidade, de mortes e de uso do SUS para tratar feridos. Ou seja, está promovendo, não beneficia só a si próprio, beneficia toda a sociedade. Quem usa o transporte público está promovendo um benefício de toda a sociedade. Mas ele é o único que é chamado a contribuir com os custos da sua viagem. O dono do automóvel, que tem lá uma SUV de 2 toneladas, se for blindada, pode chegar até 3 toneladas, e que vai ocupar 115 metros cúbicos a 40 km por hora, e que é o que causa o maior número de mortes nas cidades, ele não paga nada pelo deslocamento. Ele sai lá da sua casa na Barra da Tijuca para ir para o seu escritório no Flamengo sem pagar nada, diferente do seu José, o porteiro do prédio, que pega o ônibus lá em algum lugar do Rio de Janeiro para o centro, ele vai ter que pagar a tarifa cobrada pela prefeitura, né? Claro que alguém pode me dizer, não, mas o dono do carro pagou IPVA. Mas isso não tem nada a ver com o uso da infraestrutura, porque veja bem, todos nós que temos imóveis pagamos IPTU. E nem por isso temos luz, internet, gás e água de graça. A infraestrutura para usar o imóvel eu preciso pagar. Então nós temos uma injustiça na economia do transporte muito grande, que é as pessoas que mais geram benefícios nos deslocamentos, que deveriam ter o máximo de subsídio possível, são chamadas a pagar. As pessoas que geram as externalidades negativas têm as viagens subsidiadas pelo imposto. Porque, Paulo, veja só,
Eu fui secretário de mobilidade aqui em São Paulo e toda semana eu tinha que explicar o subsídio para o ônibus. Porque São Paulo, desde 2004, paga subsídio por quê? Para garantir uma tarifa mais barata para o usuário. O subsídio é para o usuário. Para que a tarifa não seja mais cara, a prefeitura repassa um recurso para os empresários para que a tarifa fique barata. Pois bem, toda semana a jornalista me perguntava: não é muito, não é pouco, está crescendo, vai dar o subsídio esse ano? Não vai dar. Nunca ninguém me perguntou do subsídio para o carro. Por quê? Se você entrar lá no site da Prefeitura de São Paulo, você vai achar a informação do subsídio do transporte público. Mas não tem a informação de quanto a Prefeitura gasta com o carro, porque as despesas com o automóvel elas estão dispersas e têm os nomes diferentes. Pavimentação, engenharia de trânsito, saúde, prontos socorros. Ninguém dá o nome que é o nome verdadeiro. Despesas com o transporte individual motorizado. No dia que um prefeito consolidar essas despesas numa rubrica orçamentária, a sociedade vai fazer essa discussão. É justo que os pagadores de impostos paguem 4, 5 bilhões de reais por ano para que os donos de automóveis se desloquem sem pagar nada? Essa discussão precisa começar por aí. Vamos primeiro saber quanto custa. Aí a gente vai poder discutir a legitimidade. Para terminar essa etapa, você veja as injustiças, né? Cidades que cobram pelo estacionamento. Toda cidade deveria cobrar pelo estacionamento de automóvel nas ruas, porque estacionar um carro na rua é transformar um bem público de uso comum em um bem público de uso privado. Isso nunca deveria ser gratuito, porque a rua ela é bem público de uso comum. Eu, você, o Paulo e todos nós que estamos acompanhando esse podcast podemos usar a rua ao mesmo tempo. Só que quando eu estaciono o carro, eu excluo os outros usos. Ninguém mais pode usar aquele espaço, só eu. Então, algumas cidades cobram. Chega domingo, elas isentam. Elas dizem: você pode o estacionamento de graça, mas a tarifa de transporte público é cobrada. Então, no domingo, qual é o recado da prefeitura? Quem tem carro tem um subsídio para ir passear com a família. Quem tem ônibus não tem nenhum tipo de subsídio para passear com a família. Nós somos campeões mundiais de dar subsídio ao contrário, de beneficiar quem menos precisa e de não dar benefícios a quem mais precisa. Verdade. E, pô, Sérgio, tem uma coisa que chama a atenção também, é a questão que você abordou da necessidade da participação popular na construção de políticas de mobilidade urbana. Como é que essa participação pode ser ampliada e pode ser mais eficaz? Eu acho que política pública, Paulo e João, tem 3 elementos fundamentais. Bom planejamento. Prefeituras, governos têm que planejar bem, estudar direito, contratar bons consultores, ter bons técnicos nos seus quadros, né? Quem não lembra da época do Geipote, né? Que tinha quadros maravilhosos, né? A SP Trans em São Paulo é um exemplo de uma empresa que tem quadros espetaculares, enfim, para fazer bom planejamento. Tem que executar bem, não é porque é público que vai ser mal feito. Então, o BRT tem que ser bonito, agradável, confortável, moderno, o ônibus tem que ser bom, né? Mas a gente também tem que seduzir as pessoas. A política pública ela precisa ter apoio. Para ter apoio, ela precisa que as pessoas se apropriem dela. E elas só se apropriam se elas participam da execução. Então, garantir canais de participação da sociedade é muito importante. E na questão da mobilidade, João, nós temos um problema seríssimo, que é o editorialista do jornal, o radialista, o auditor dos órgãos de controle, eles vão para o trabalho de carro. E a voz deles é ouvida. O usuário do transporte público não é ouvido. Por isso que o prefeito se sente à vontade para tirar a faixa de ônibus. Porque o radialista que vai de carro vai apoiá-lo. Vai dizer: melhorou o trânsito para o carro. Agora, ninguém vai ouvir esse sujeito oculto da equação da política pública de mobilidade, chama-se usuário do transporte. Nós precisávamos criar, por exemplo, ciclistas, né? Eu sou ciclista. Tenta tirar uma ciclovia numa cidade brasileira para ver o barulho que você vai ter. Porque eles são organizados, têm ONGs, eles ocupam espaço. A gente precisava fazer isso com o usuário do transporte público. O usuário, quando alguém ameaça tirar uma faixa de ônibus ou não implanta uma faixa de ônibus, tinha que fazer protesto, tinha que ir lá na frente da prefeitura e dizer: o que é isso? Eu tenho o direito de andar mais rápido, né? Então, a participação na gestão da mobilidade hoje, eu acho que a gente falta a voz para o usuário do transporte público. Certo. Ô, João, vou fazer uma pergunta para o João aqui, porque você fala da participação popular, e uma coisa que a gente desenvolveu aqui no nosso trabalho, que nós funcionávamos antigamente, acho que muitos sistemas de ônibus de várias cidades e de estados
funcionavam voltados para dentro. A gente não tinha esse contato com os nossos clientes, com a população que utiliza, e nem com a universidade, nem com as entidades da sociedade civil organizada. E uma coisa que a gente tem feito aqui no Rio Ônibus é procurar uma interação com a Associação Comercial do Rio de Janeiro, com a Firjan, com universidades. O João ontem esteve na PUC, tem conversado com a Getúlio Vargas também. Então, João, como que você enxerga isso? Como é que você tem colocado isso? Eu acho que o que a gente vê até dentro do que o Sérgio falou, a gente precisa ter uma conexão, uma interação muito grande com a sociedade civil organizada. E nada mais do que você procurar essas entidades de classe e a academia para você formar essa conexão. Até porque, conforme o Sérgio falou, a sociedade como um todo é beneficiada do transporte público coletivo, só que ela não consegue enxergar o quão benefício ela recebe em função do transporte público coletivo. Então, à medida que você tem essa relação com as entidades de classe, até para que isso está um dos nossos pilares aqui no Rio Ônibus, da gente transformar o transporte público coletivo mais humanizado, mais inclusivo, você precisa ter o apoio das entidades de classe, da academia, para que você tenha esse pilar mais fortalecido, mais robustecido. As pessoas desconhecem esse benefício que o transporte público coletivo traz a toda a sociedade. Então, é preciso que você participe, junto com as entidades de classe e com a própria academia, levando, vamos dizer, pontos importantes, né? Que até pontos importantes conceituais, onde você vê que os transportes têm que ser complementares, eles não são concorrentes. Então, os transportes são complementares. Você tem o transporte que ele é habitual, um transporte, vamos dizer, de baixa capacidade, média capacidade e alta capacidade. Cada qual no seu lugar, cada qual na sua atribuição, aonde você consegue fazer as integrações e entregar um serviço de melhor qualidade para a sociedade. Acho que esse é o nosso papel aqui dentro do Rio Ônibus, para que a gente possa estar fortalecendo as questões conceituais e caminhando dessa forma. Não, é um comentário que eu ia fazer. A gente fala muito aqui no Rio, e o Avereda também sobre isso, sobre a questão de se ter uma agência metropolitana de transportes Qualidade. aqui no Rio de Janeiro. O Sérgio, ele em si já é uma agência, porque ele já trabalhou no trem, em São Paulo, no metrô, no ônibus, então é ciclista, então ele conhece aí todos os agentes, então ele pode responder por todos ali, porque conhece a interação entre todos. É. E aqui no Rio, isso é uma coisa que a gente tem falado muito, é difícil conversar. Nós trouxemos o João para o Rio Ônibus aqui, que veio dos trilhos, então tem toda essa visão e hoje está conhecendo aqui mais sobre pneus. Mas a gente sente falta dessa interlocução, da gente conseguir juntar a academia, que a gente hoje está muito mais próximo, as entidades representativas de diversos setores, que no início, quando a gente buscava conversar com uma associação comercial, por exemplo, o pessoal olhava para o Rio Ônibus assim como: "Pô, quem são vocês? O que é que vocês estão fazendo aqui?" E reclamavam também sem conhecer aquilo Sim, que a gente faz, que a gente desenvolve. Então, eu acho que esse trabalho que você faz, Sérgio, eu sou seu fã declarado aqui, de somos, conseguir, somos, é. de conseguir juntar a visão do lado público, a visão do usuário do sistema, e a visão da sociedade e hoje dentro da academia também. Então você consegue juntar tudo isso e trazer para a gente numa linguagem simples, numa linguagem fácil, como está no seu livro aqui. Nós dois aqui tivemos o prazer já de ser seus alunos. É, Então, ver como que você consegue trazer questões tão importantes e tão relevantes, mas num nível que todos possam participar, que não fique restrito àquele discurso técnico da academia, como advogado que você é, que consiga observar todos os aspectos legais que são envolvidos. A gente não pode fazer, a gente tem leis a seguir, decretos, resoluções, tudo claro. isso. A gente conseguir fazer tudo isso funcionar. Eu acho que você consegue, aqui no seu livro e nas suas palestras e aulas, consegue fazer muito bem essa articulação entre todos os diversos agentes e numa linguagem fácil que a gente pode hoje no nosso podcast, que é ouvido desde a academia até o usuário comum do ônibus ali, os nossos clientes, conseguem entender a necessidade de se pensar as cidades, se pensar na mobilidade, se pensar em qualidade de vida, sustentabilidade,
tudo que envolve transporte. Transporte para a gente, antigamente, era colocar o ônibus para rodar ali, para transportar o pessoal. Hoje, nós entendemos aqui no Rio Ônibus, e muito pelo aquilo que a gente vem conversando, que o transporte público por ônibus é um pedaço de toda uma grande discussão que tem que ser feita em torno de que cidade a gente quer, que tipo de vida que a gente quer, que futuro que a gente quer, como planejar isso, quanto vai custar e como buscar recursos para implementar. Então, queria te agradecer em meu nome, do João, dos nossos ouvintes aqui, por estar participando aqui mais uma vez com a gente, trazendo conhecimento, trazendo esse tipo de informação. E antes de te passar a palavra aqui para encerrar, eu estou feliz que o João esteve no lançamento do seu livro e me trouxe um exemplar já autografado, mas quando você vier lançar aqui no Rio, eu quero comparecer para... Pessoalmente. Né, comprar alguns para dar para os meus amigos também, porque o João trouxe o meu, mas tem muita gente que precisa conhecer a tua obra. Quando é que você vem aqui pelo Rio? Já tem data? Já tem ideia? Não, Paulo, vamos organizar com maior disposição. Acho que a gente pode organizar. Podemos fazer, talvez, aí, se vocês emprestarem a sede do Rio Ônibus ou ali na CEMOV, Claro. que é mais central, vai ser o maior prazer fazer o lançamento do Rio. Eu recebi o convite, agora estou muito orgulhoso, da NTU do México, que é a MTM, lá do nosso amigo Nico Rosales. Eles querem traduzir o livro e fazer o lançamento lá no México, né? Traduzir para o espanhol, e aí vai ser bom, porque a gente vai poder lançá-lo em toda a América Latina, né? Mas com o maior prazer. Eu que fico muito orgulhoso, eu que agradeço. Eu acho que vocês tocaram num ponto fundamental agora nessa parte final, que é a articulação, a coordenação do nosso setor da mobilidade com a sociedade civil. As pessoas, nós precisamos... A gente faz muito evento entre nós mesmos, né, João, Paulo? É verdade. Nós precisamos sair da bolha. Uma frase que o João fala muito, que não adianta a gente pregar para convertido. Nós precisamos sair da bolha. Um podcast como esse ajuda muito a sair da bolha. No INSPER agora, lá no Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável, nós vamos lançar um videocast também, tentando sair da bolha e angariar mais simpatia da sociedade. Não é fácil, porque o transporte individual motorizado ainda é muito glamorizado, né? As pessoas ainda acham que ter o carro é a liberdade, é o sonho. Daí eles compram, já vão descobrindo que não é bem assim, né? Eu que não tenho carro me sinto muito mais livre, né? Não que eu não use carro, eu uso carro, mas quando eu estou no ônibus, eu vou muito mais rápido que o carro, quando eu estou no metrô, quando eu estou na bicicleta. E um outro ponto importante é a gestão metropolitana. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, as grandes cidades brasileiras, não dá mais para a gente ter essa gestão fraturada. Nova Iguaçu cuida de um pedacinho, o Rio cuida de outro pedacinho, São João de Meriti outro pedacinho, quando a gente já está numa única cidade, é um único espaço urbano. Já passou da hora de a gente metropolitanizar a gestão da mobilidade urbana. É isso, Sérgio. Então, muito obrigado aqui pela sua participação. Tá? Eu que agradeço. Nosso podcast, e vamos organizar o lançamento do livro aqui no Rio de Janeiro, sim. Com certeza. Ter certeza. Sérgio, muito obrigado. Vamos fazer numa sexta-feira, numa segunda, que eu possa passar o fim de semana na cidade maravilhosa, que eu tanto adoro, né? Vamos estruturar isso. Vamos estruturar. E muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer enorme estar com você. Eu acho que você é uma autoridade metropolitana itinerária, quer dizer, ambulante, entendeu? Obrigado. Ciclística. Ciclística, exatamente. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês, gente. Muito sucesso aí. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem no Rio de Janeiro, enfrentando dificuldades atrozes. Ontem foi a gente sabe das dificuldades que vocês passam todos os dias aí, muito peculiares. Vocês são valentes. Paulo, especialmente. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Então, caros ouvintes, chegando ao final de mais uma edição do podcast do Rio Ônibus, agradecemos a participação do nosso mestre Sérgio Aveleda, e esse podcast ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.